Nós queremos saudar os irmãos em nome do Senhor Jesus, recebê-los com alegria mais uma vez para o culto público que nós prestamos ao nosso Deus. É um privilégio para nós terminarmos o primeiro dia da semana juntos, louvando a Deus, contribuindo para o sustento do seu trabalho, ouvindo a sua voz e buscando a sua face, juntamente com os irmãos. É um grande privilégio para nós e por isso nós estamos gratos a Deus e alegres por pertencermos ao povo de Deus e fazermos parte desse contingente que se reúne ao redor do mundo nesse momento. Em outras horas, é claro, também por causa do fuso horário, milhares, milhões de cristãos estão reunidos em nome do Senhor Jesus, prestando a Deus o louvor e o culto do qual Ele é digno. A Ele seja toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Meus irmãos, nós vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho de Marcos, no capítulo 9. E leremos 3 incidentes que Marcos nos relata, que aconteceram entre Jesus e os seus discípulos. Evangelho de Marcos, capítulo 9, do verso 30 até o verso 41. 9, de 30 a 41, 3 incidentes, 3 eventos acontecidos entre o Senhor Jesus e os seus discípulos. Ouçamos a leitura. O primeiro deles tem a ver com a predição que Jesus faz pela segunda vez da sua morte e da sua ressurreição. E tendo partido dali, passavam pela Galileia, e não queria que ninguém o soubesse, porque ensinava os seus discípulos e lhes dizia: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens e o matarão, mas 3 dias depois da sua morte ressuscitará. Eles, contudo, não compreendiam isso e temiam interrogá-lo. Aqui nós temos então o primeiro relato, quando o Senhor Jesus, pela segunda vez, anuncia aos discípulos a sua morte e a sua ressurreição, e também pela segunda vez a reação dos discípulos é a mesma. Eles não entendem o que Jesus está querendo dizer. Segundo relato, 33 em diante. Tendo eles partido para Cafarnaum, estando ele em casa, interrogou os discípulos: de que é que discorríeis pelo caminho? Mas eles guardaram silêncio, porque pelo caminho haviam discutido entre si sobre quem era o maior. E ele, assentando-se, chamou os 12 e lhes disse: se alguém quer ser o primeiro, será o último e o servo de todos. E trazendo uma criança, colocou-a no meio deles e, tomando-a nos braços, disse-lhes: qualquer que receber uma criança, tal como esta, em meu nome, a mim me recebe. E qualquer que a mim me receber, não recebe a mim, mas ao que me enviou. Esse segundo relato de Marcos tem a ver com o episódio seguinte, quando chegam na cidade de Cafarnaum, estando eles em casa, o Senhor Jesus os inquire a respeito de uma discussão que eles tinham mantido no caminho, sobre quem era o maior. O terceiro relato está aí do verso 38 a 41. Disse-lhe João: mestre, vimos o homem que em teu nome expelia demônios, o qual não nos segue, e nós lhe proibimos porque não seguia conosco. Mas Jesus respondeu: não lhe proibais, porque ninguém há que faça milagre em meu nome e logo a seguir possa falar mal de mim. Pois quem não é contra nós, é por nós. Portanto, ou porquanto aquele que vos der de beber um copo de água em meu nome, porque sois de Cristo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Esse terceiro evento tem a ver com a visão estreita dos discípulos com relação a quem era de Jesus. Os 3 relatos, portanto, informando-nos de um conflito entre Cristo e os seus discípulos. Esse é o tema dos 3 pontos. Se vocês percebem, em todos os 3 relatos que nós acabamos de ler, o ponto é sempre esse: os discípulos não entendiam determinada coisa e o Senhor Jesus os corrige. Isso é o que une esses 3 relatos: a completa ou a quase completa ignorância dos discípulos a respeito do que seja o reino de Deus. É sobre isso que nós queremos falar nesta noite. Vamos orar mais uma vez, pedindo a iluminação do Espírito Santo sobre nós. Senhor, estamos diante da Tua palavra e do registro, Senhor, dos tropeços que os 12 apóstolos
cometeram quando, a princípio, caminharam com Jesus. Senhor, como eles não entenderam como a morte do Senhor Jesus se encaixaria diante da messianidade de Jesus, como eles também lutavam para ter o primeiro lugar, e como também, Senhor, eles tinham um espírito de intolerância e de exclusividade com relação aos seguidores de Jesus. E, Senhor, se tais homens erraram, estando tão próximos do Senhor, estando tão perto de Ti, quanto mais, ó Deus, a multidão que hoje no Brasil se denomina de evangélica e diz seguindo os Teus passos. Senhor, nos auxilia nesse momento de tão grande confusão no Brasil a respeito do que é que significa ser evangélico, o que é que significa ser cristão. Ajuda-nos a compreender, Senhor, o que Tu nos ensinas na Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, conforme estatísticas recentes, amplamente divulgadas pelos meios de comunicação, a nação evangélica continua crescendo no Brasil. Hoje, nós beiramos os 30% de evangélicos em termos relativos à população, colocando o Brasil entre aqueles países do mundo onde o evangelho mais cresce e também onde a população evangélica, relativamente falando, é maior. É claro que nem todos os evangélicos recebem essas estatísticas com plena euforia. É claro que alguns sim, mas outros têm uma série de reservas a estes números. Primeiro porque, via de regra, essas estatísticas elas não definem exatamente o que é que se quer dizer por evangelho. Muito embora quando essas estatísticas foram publicadas na revista Veja, houve um detalhamento, houve uma diferenciação entre igrejas históricas, igrejas pentecostais e igrejas neopentecostais, o que já é um grande avanço, porque antes era tudo chamado de evangelho. Ainda assim, esse detalhamento ele não é suficiente, claro. E nós sabemos que se inclui aí o crescimento o surgimento de novas denominações, pequenas comunidades independentes, grupos que nós não consideraríamos evangélicos, que são também contados aí no meio, teríamos alguma dificuldade em reconhecê-los como evangélicos, e assim por diante. Eu tenho a impressão que nós estamos presenciando um fenômeno de crescimento no Brasil do evangelicalismo, que na verdade ele falta raiz e que ele falta substância. Nós dizemos isso porque, juntamente com o crescimento que se percebe no Brasil do chamado segmento evangélico, se percebe também alguns outros fatores que estão relacionados com isso. Primeiro, o surgimento de um tipo de liderança que é claramente contrária ao tipo de ensinamento bíblico, ao ensinamento bíblico que nós encontramos. O surgimento dos chamados apóstolos. Ainda semana passada, mais um, René Terranova, foi declarado apóstolo. Teve uma revelação onde Deus lhe disse que ele teria que ser apóstolo. E aí isso combinou com a revelação de uns amigos dele, também da denominação que ele havia fundado. E aí então, combinados o pastor e a comunidade, então eleito o mais recente apóstolo, ele é o apóstolo de Deus para as nações. Esse é o título que ele recebe agora, o mais novo apóstolo do Brasil. E isso começa a surgir e estourar em todos os quadrantes do povo evangélico brasileiro. Você percebe que o evangelicalismo, que na verdade está crescendo, é um evangelicalismo que tem esse tipo de liderança, onde a busca por títulos e a autodesignação de apóstolos contraria tudo aquilo que não somente a Escritura, mas também a fé reformada nos ensina a respeito do ministério cristão. Algumas das ênfases desse movimento que cresce também nos preocupa, como, por exemplo, a ênfase na prosperidade, que Deus deseja a prosperidade financeira de todos os seus filhos. Não prosperar financeiramente equivale a estar em pecado ou estar amaldiçoado. A questão dos sinais e prodígios como sinais necessários e inequívocos da atuação de Deus no mundo. A ênfase por demais exagerada na questão da contribuição, vista como que quase uma barganha com Deus em troca da bênção.
E algumas posições estranhas que nós ouvimos alguns desses pseudo-apóstolos e bispos e apóstolos colocarem em termos doutrinários com relação à pessoa de Cristo, à natureza da igreja, à natureza da expiação de Cristo e a redenção por Ele conseguida. Tudo isso nos levanta a seguinte ideia, ou o seguinte ponto, que na verdade um dos setores que mais precisa de evangelização hoje é exatamente a chamada ala evangélica. Porque o que se percebe é que as multidões estão seguindo a Cristo, mas não com entendimento, não pelo motivo certo, e sem saber exatamente o que é que estão seguindo. E se há uma área que precisa urgentemente ser acudida, que precisa ser atendida e socorrida nesse aspecto, é a crescente ala evangélica no nosso país. Nós devemos orar para que Deus levante no meio desse povo líderes que tenham firme fundamento bíblico, que estejam preparados, que sejam equilibrados e que usem a mídia, porque eles têm a mídia na mão, que usem a mídia, que usem o seu poder de comunicação, não para a autopromoção, nem a promoção dos seus interesses e de seus grupos, mas para a promoção dos reais interesses de Cristo e da fé bíblica no Brasil como um todo. O texto que eu acabei de ler para os irmãos nos mostra que o que acontece no Brasil hoje não é nenhuma novidade. Ou seja, de você ter pessoas que estão ligadas ao nome de Cristo ou seguindo a Cristo, mas que na verdade não têm a menor ideia de quem é Jesus ou dos valores do reino de Deus. Guardadas as devidas proporções, é isso que nós encontramos aqui no relato que nós colocamos diante dos irmãos com respeito aos apóstolos. Nos 3 relatos se percebe a mais completa ignorância dos 12 apóstolos de Cristo com relação a valores fundamentais e básicos do reino de Deus. Comentando esse texto, Calvino compara os apóstolos, eu acho que Calvino foi até um pouco radical nisso aí, ele diz que a fé dos apóstolos a essa altura era igual à fé dos papistas. Era uma fé emocional sem o menor entendimento. Eles estavam seguindo a Cristo, estavam emocionalmente ligados a Cristo por várias razões, instintivamente sabiam que Ele era o Messias, mas lhes faltava compreensão, lhes faltava entendimento de quem era Jesus e como funciona o reino de Deus. O meu objetivo nesta noite, analisando esse texto, é indagar a respeito deste assunto e trazer o ensinamento do texto para nós. Quem sabe nesta noite nós estejamos carecendo de um entendimento melhor a respeito do reino de Deus e de como ele funciona. E penso que o texto nos ajudará nesse sentido. Vamos então para o primeiro relato, que está aí no capítulo 9, de 30 a 32, quando o Senhor Jesus prediz a sua morte e ressurreição pela segunda vez. Leamos o texto, vamos analisá-lo. E tendo partido dali, eles passavam pela Galileia, e não queria que ninguém o soubesse. Como os irmãos se recordam, o Senhor Jesus está em pleno ministério de retiro. Como nós dissemos outras vezes, ele abandona as multidões a quem ele ministrava na região da Judéia, Samaria, e ele agora se retira para os gentios, para a região da Galileia Superior, à direita, norte do mar de Tiberíades, mar da Galileia, Decápolis, em toda aquela região que era uma região inóspita, pouco povoada e povoada particularmente por gentios, aqueles que não eram judeus. O objetivo de Jesus, com esse retiro das multidões, era dedicar-se aos apóstolos. Diz aí no verso 30 que ele não queria que ninguém o soubesse. Ele então intencionalmente se afasta das multidões porque ele tem um objetivo. E o objetivo está no verso seguinte: porque ensinava os seus discípulos. Ele então sai do ministério público e se dedica a ensinar os seus discípulos. Ele sabe que o seu tempo está próximo, e breve ele irá partir desse mundo, e ele então prepara os 12 que haveriam de levar o Evangelho até os confins da terra. Ele tira um tempo para o discipulado, para estar com os 12 e lhes instruir. E o tema da sua instrução era particularmente a cruz. E dizia: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens e o matarão, mas 3 dias depois da sua morte ressuscitará. Esse era o tema principal
das aulas que Jesus estava dando aos seus discípulos durante aquele tempo de retiro nas regiões gentílicas. O Senhor Jesus começou, ou lhes ensinava, a respeito da sua ida a Jerusalém, de como ele haveria de ser entregue. Esse termo, Filho do Homem será entregue, tanto pode significar que ele será entregue por Deus, no cumprimento do plano de Deus para a redenção dos pecados, ou que o Filho do Homem será traído, uma indicação já a respeito de Judas. De qualquer forma, tanto a ação de Deus quanto a agência humana cooperaram para que isso acontecesse, como nós sabemos. Mas o Senhor Jesus já começa a anunciar a sua morte. Enquanto que na primeira vez, se vocês percebem isso, no início do ministério do retiro, no capítulo 8, no verso 31, quando o Senhor Jesus pela primeira vez prediz ou diz aos discípulos que ele vai morrer, ele disse que era necessário, veja no verso 31, então começou ele a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas. À medida então que o tempo vai passando, a palavra já não é mais é necessário, se transforma agora numa certeza. O Filho do Homem será entregue. O Senhor Jesus passa a afirmar aos discípulos que ele será traído, será entregue à liderança do povo judeu, será morto, mas 3 dias depois da sua morte ele ressuscitará. Esse era o tema do discipulado de Jesus aos seus discípulos, aos 12 apóstolos, durante aqueles dias em que eles peregrinavam a pé por aquela região, saindo do monte da Transfiguração e descendo para Cafarnaum. Você pode ver isso no mapa, é uma região ao sul da Galileia. Agora, verso 32, os discípulos não compreendiam isso. Eles não compreendiam. Eles escutavam, eles ouviam as palavras do Senhor Jesus, mas eles não compreendiam. E diz o texto que temiam interrogar a Jesus. Quem sabe bem fresca na memória deles ainda estava a palavra de Jesus a Pedro, quando Pedro questionou Jesus sobre isso. Sai, Satanás! Então, quem sabe isso, eles não tinham coragem de chegar-se a Jesus, porque viram qual foi a reação do Senhor diante da teimosia de Pedro, diante do primeiro anúncio da sua morte e da ressurreição. O que eu queria chamar a nossa atenção aqui é que nós estamos nos aproximando do desfecho do ministério terreno de Jesus aqui, mais alguns capítulos e nós estaremos em Jerusalém na Semana da Paixão, e os discípulos ainda não entendiam o que é que significava isso, que Jesus tinha que morrer e depois ressuscitar. Eu penso que há alguns motivos para isso. O primeiro deles é que eles tinham um conceito errado do que era o Messias. Eles sabiam que Jesus era o Messias, que Jesus era o Filho de Deus. Isso eles já haviam declarado. Agora, eles não entendiam como é que a morte de Jesus, a derrota de Jesus, a traição de Jesus, a rejeição dele pela liderança judaica se encaixava dentro daquilo que eles entendiam que era o Messias e a sua obra. Da perspectiva judaica, que era a perspectiva que eles conheciam, o Messias haveria de irromper da parte de Deus, vitoriosamente, com grande poder, destruindo os inimigos de Israel, destruindo os inimigos do povo de Deus e colocando a nação de Israel como uma nação livre e como centro de todos os reinos da terra. E o Messias subjugaria todos estes inimigos e com vara de ferro haveria de reger as nações e implantar um longo reinado de paz e prosperidade, onde o judeu reinaria ao lado do Messias. Como, nessa perspectiva de um Messias conquistador, vitorioso, triunfante, se encaixava aquilo que Jesus estava dizendo, de que era necessário, na verdade, ele haveria de ser entregue e morrer nas mãos dos homens, na mão da liderança do povo judaico. Eles não entendiam por esse motivo. Eu penso que o segundo motivo também é que eles não entendiam qual era o propósito dessa morte. Eu penso que não, a julgar pelo que nós temos no Evangelho de João, que o Senhor Jesus também lhes explicou que a razão da morte era a necessidade da expiação ou do pagamento dos pecados do povo de Deus. E a essa altura os discípulos ainda não haviam acordado para a realidade disso. Talvez eles respondessem como os fariseus:
Por que nós precisamos de que o Messias morra? Nós não temos, pelos pecados do povo, nós não temos os sacrifícios diários no templo, que foram constituídos pelo próprio Moisés. Nós somos filhos de Abraão, nós somos servos do Império Romano. Nossa libertação é uma libertação financeira, é uma libertação política. É esse tipo de libertação que nós precisamos que o Messias nos traga. Mas espiritualmente, nós somos descendentes de Abraão. Nós somos circuncidados, nós seguimos a dieta religiosa que Moisés prescreveu, nós seguimos as festas do calendário judaico que Moisés prescreveu, nós guardamos as obras da lei. Qual é a necessidade de um Messias morrer por nós, de sofrer em nosso lugar? E quem sabe aqui está a raiz, na verdade, da incompreensão e da falta de entendimento dos discípulos sobre a missão de Cristo. Um entendimento errado a respeito da sua própria natureza, da nossa natureza, nos levará, consequentemente, a um conhecimento ou a um entendimento errado a respeito da obra de Jesus Cristo. A essa altura, nos parece, os discípulos ainda não haviam despertado para entender que a maior de todas as necessidades não era a libertação política da escravidão de Roma, mas era a libertação da escravidão do pecado ao qual eles estavam sujeitos. Era a libertação da culpa do pecado, da condenação da lei de Deus, de saírem de debaixo da ira de Deus, coisas que os sacrifícios que eram celebrados diariamente no templo não podiam efetivar. Eles ainda não haviam compreendido que a liberdade que eles precisavam era a liberdade espiritual, era a liberdade da morte, do juízo, do inferno eterno. E exatamente porque eles não haviam percebido qual era a sua maior necessidade, é que eles não compreenderam o porquê da necessidade de Jesus dizer que ele tinha que morrer e ressuscitar. Como é que isso se encaixava na visão que eles tinham de Deus, do plano de Deus, do reino de Deus e do Messias. E eu penso que isso acontece hoje da mesmíssima forma. Você encontra hoje centenas de pessoas, eu não sei precisar a porcentagem, mas desconfio que deve ser um número muito grande, de pessoas que frequentam as igrejas evangélicas, de alguma forma se ligam a uma liderança evangélica ou algum tipo de atividade evangélica, mas não pelo motivo certo. Estão seguindo a Cristo, mas sem entender que é necessário que Ele morresse e ressuscitasse de entre os mortos para os libertar da pior de todas as escravidões, que é a escravidão do pecado, para que a culpa pudesse ser removida. Eu digo isso porque você percebe, ouvindo os programas, lendo os livros, conversando com as pessoas, a falta de consciência de pecado dessas pessoas. A falta de consciência de pecado. É quase uma raridade você encontrar uma pessoa que se refira à obra de Cristo em termos de eu sou grato a Cristo porque Ele libertou um pecador como eu da culpa do pecado, porque Ele perdoou os meus pecados. Eu já contei para vocês uma vez que eu estava assistindo um programa de televisão de uma dessas igrejas e onde o missionário estava assim dando oportunidade para que as pessoas dessem testemunho do que é que Cristo fez por elas. E então chamou uma pessoa, e a pessoa veio, olha, eu vou dizer o que Cristo fez por mim. Eu era desempregada, eu estava devendo muito, cheio de dívidas, meu marido estava para me deixar. Então eu vim nessa igreja, fiz a corrente de oração das 7 semanas, busquei a Cristo, jejuei, contribuí, dei a oferta que o missionário pediu, e com 2 meses meu marido voltou, hoje eu sou empresária, comprei um carro do ano, estou comprando um apartamento, isso é o que Jesus fez por mim. Aí chamo segunda pessoa, diga o que é que Jesus fez por você. A mesma coisa. Eu era um microempresário, estava à beira da falência, cheio de dívida, fiz a corrente das 7 semanas, ou dos 7 dias, ou a corrente de oração, não sei das quantas, com óleo ungido de Israel, e fogueira santa de Israel, o que foi, olhe, minha vida financeira mudou. Chama a terceira pessoa, chega uma velhinha. Aí o missionário pergunta, o que é que Jesus fez por você? Jesus perdoou os meus pecados. Jesus perdoou os meus pecados. Sim, minha irmã, graças a Deus. Agora conte a bênção. O que é que Jesus fez por você? Não, mas é isso que eu estou dizendo. Eu acho que a velhinha pegou o missionário de surpresa.
Ele esperava tudo menos isso, que ali no meio tivesse uma verdadeira crente, que sentiu que de fato foi alcançada pela graça de Deus e recebeu a maior de todas as bênçãos, que é a libertação da culpa do pecado. Mas dava para ver o embaraço do missionário. Ele estava quase que dizendo assim, tira a câmera para lá, não é isso que eu quero, não é isso que é para dizer. Era evidente aquilo ali. Muitas pessoas hoje estão nas igrejas evangélicas e não parecem ter a menor consciência do seu estado real de culpa, perdição diante de Deus, a seriedade do seu estado. Poucos sabem da ira de Deus, porque o Deus que eles ouvem falar é um Deus que está querendo abençoar financeiramente, curar as doenças e resolver os problemas. Não se ouve falar de um Deus santo, um Deus justo, um Deus verdadeiro, um Deus que julga, e pouco se fala do nosso estado de pecado, de perdição e de miséria, e muito menos de que Cristo precisava padecer e sofrer na cruz do Calvário para nos livrar da ira de Deus e do castigo vindouro. Exatamente como os discípulos. Não entendiam. Jesus dizia, o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos pecadores. E os discípulos que andavam com ele já há 2 anos, eles não entendiam o que Jesus estava dizendo. Tal a cegueira espiritual, como um véu que cai sobre o povo. O povo não percebe. Por isso que eu não estou muito entusiasmado com o crescimento do chamado segmento evangélico. Eu gostaria de ver mais quebrantamento, convicção de pecado, mudança de vida, arrependimento e mais exaltação de Cristo, não como aquele que cura e abençoa fisicamente, mas como aquele que nos liberta da culpa e da condenação do pecado. Foi para isso que ele veio em primeiro lugar. Quem sabe aqui nesta noite nós tenhamos pessoas assim também, que de alguma maneira estão ligados a esta igreja, ou visitam igrejas evangélicas, mas estão em busca de uma bênção. Resolução de um problema financeiro, saúde, em caso de doença. Não que seja errado pedir a Deus estas coisas. Deus é bom e na sua misericórdia Ele atende às nossas orações nesse sentido. Mas nós podemos estar preocupados com estas coisas que são legítimas, porém secundárias, e perder de vista aquilo que é principal, que o Evangelho é o poder de Deus para salvar todo aquele que crê. E essa salvação é a salvação da culpa, da miséria, da condenação e da justiça de Deus sobre o pecado. Conhecemos esta libertação, entendemos por que é que o Messias tinha que sofrer, sabemos que Ele morreu por nós, que cremos no Seu nome. Isso faz sentido para nós, a gratidão em nosso coração. Temos esse espírito quebrantado de pecadores que foram salvos pela graça. Essa é a lição que o texto se nos oferece nesta noite, em primeiro lugar. Vamos para o segundo evento. E nele, os discípulos também manifestam uma ignorância muito grande a respeito da natureza do reino de Deus. Verso 33. Tendo eles partido para Cafarnaum, estando ele em casa, a casa que é provavelmente a casa de Pedro ou de André, já que Jesus não tinha casa, ele interrogou os discípulos, de que é que discorríeis pelo caminho? O Senhor Jesus sabia, o Evangelho de Lucas nos diz que Jesus sabia que eles haviam discutido. Provavelmente o que aconteceu foi o seguinte, o Senhor Jesus vinha caminhando, e o Senhor Jesus distanciou-se, e os 12 ficaram um pouquinho mais atrás, alguns metros de distância, e aí começou o bate-boca, não é? Começou o bate-boca. E aí quando chegaram em Cafarnaum, na casa de Pedro, na casa de André, eles entraram e o Senhor Jesus se volta para eles e pergunta, o que é que vocês estavam discutindo no caminho? Verso 34, eles guardaram silêncio, estavam envergonhados, porque pelo caminho haviam discutido entre si sobre quem era o maior. Vejam só, meus irmãos, o Senhor Jesus tinha acabado de falar que era necessário que o Messias padecesse. Caminhavam eles para casa e os discípulos estavam discutindo quem era o maior. Quem era o maior? E quando o Senhor Jesus os questionou, eles emudeceram. A consciência os acusou de que eles tinham errado. Eles erraram em vários pontos.
Em primeiro lugar, porque eles tinham discutido entre si. Tinham argumentado, tinham brigado entre si. É isso que o texto diz. Se você comparar com Mateus e Lucas, você percebe que de fato houve uma discussão acirrada entre os 12 sobre quem era o maior. Então esse foi o primeiro erro. Segundo, é porque era evidente que havia uma disputa entre eles, porque havia entre eles desejo de ser o primeiro. Todos eles queriam o primeiro lugar. Quem sabe agora que Pedro recebeu aquela palavra, sai Satanás, não é? E Pedro era o líder natural. O Senhor Jesus o repreendeu, ele desaparece, você nota que Pedro aqui está sumido ali no meio dos 12, então a pergunta é, já que não vai ser mais Pedro, então quem vai tomar o lugar de Pedro? Quem é o maior entre nós? Quem vai ter a primazia? Então esse foi o segundo erro, lutar e buscar a liderança, ter a primazia e ter o primeiro lugar no meio do grupo. O terceiro erro foi que, provavelmente, isso decorre também de uma má compreensão a respeito da ressurreição. A má compreensão a respeito da ressurreição. Porque o Senhor Jesus não somente estava predizendo a sua morte, mas também a sua ressurreição. E quem sabe na mente deles funcionava assim. Tá bem, ele vai morrer, eu não sei porquê, nem para quê, ele vai morrer, mas ele diz que vai ressuscitar. Então, quando ele ressuscitar, isso significa, então, que ele vai instalar o reino. Ele ressurgirá dentre os mortos, todos o adorarão e servirão, reconhecerão que ele é o Messias, e aí então o reino de Deus vai começar. E quem vai se assentar com ele? Quem vai ser o líder juntamente com ele? Da mesma forma como eles não entenderam a morte, também não entenderam a natureza da ressurreição e pensavam apenas em grandeza, em primazia, em autoridade e em comando. E é por isso que o Senhor Jesus os questiona. Queridos, não é esse exatamente um dos principais problemas dentro da igreja evangélica, especialmente no Brasil? A busca pelo primeiro lugar, pela liderança e pela primazia. Note como é que boa parte dessas igrejas que estão surgindo aí, qual a origem delas? O que é que motivou? Foi assim que uma determinada igreja olhou e disse assim, nós estamos muito grandes. Nós temos 3.000 membros. E nesse lado aqui da cidade não tem igreja nenhuma. Vamos então convidar 30, 40 famílias da nossa igreja, vamos pegar um dos nossos pastores e vamos deslocá-los para lá, para que eles vão com a nossa bênção, vão em paz, nós vamos dar apoio e ali nós vamos começar uma nova igreja. Vocês pensam que é assim? Não. Sabe como é que essas novas igrejas surgem? 2 líderes brigam. Eles querem o poder. Um quer mandar no outro. Um quer ter mais poder e autoridade. Brigam e aí então o que é que fazem? Não dá para viver juntos, separam. E aí então vai fundar uma nova igreja com um novo nome. Isso aconteceu, inclusive, isso não é só coisa dessas novas igrejas que estão surgindo. Elas surgem, se você pegar a história de todas elas, você vai ver que a liderança já é uma dissidência de outro grupo que já havia. Brigou com o chefe, saiu e abriu uma igreja. Saiu e abriu uma igreja. E você percebe que, infelizmente, não é só no meio das igrejas neopentecostais, nas igrejas tradicionais também. Eu tenho vergonha de dizer que, às vezes, se organizaram presbitérios na igreja presbiteriana, porque o pastor de uma igreja não convivia com o pastor de outra, do mesmo presbitério, e, em vez de tentar resolver o problema, partiram o presbitério no meio e dividiram em 2 presbitérios, para que esses 2 pastores nunca mais vissem a cara um do outro. E quando chega lá na estatística do fim do ano, a igreja organizou mais um presbitério. Mas qual foi o motivo? Qual foi o motivo? Política. Briga pelo poder. Culto à personalidade. Exatamente como os discípulos estavam fazendo. E, meus irmãos, é triste perceber esse tipo de coisa. Mas é uma realidade. Boa parte das brigas que acontecem entre os evangélicos, agora não estou falando mais a nível de liderança, mas até dentro da igreja, entre os membros, nas organizações internas, tem a ver com a questão do poder. Quem é que manda? A questão de espaço. Eu quero o meu espaço. Quero o meu lugar. Ninguém quer abrir mão. Todo mundo quer ser cabeça. Ninguém quer ser cauda. Todo mundo quer mandar. É muito chefe e pouco índio. Muito chefe e pouco índio. E começam as brigas. Na família, a mesma coisa. Família, a mesma coisa. Veja o que o Senhor Jesus ensinou àqueles discípulos que não tinham a menor ideia
de como funcionava a questão do ministério, do serviço e da liderança no reino de Deus. Verso 35. E ele, assentando-se, isso era um sinal de que ele ia agora ensinar, né? Porque lembram que os mestres, eles quando iam ensinar, eles se sentavam, né? Então ele assentou-se, então era sinal de que agora ele ia ensinar. Chamou os 12 e disse: se alguém quer ser o primeiro, será o último e servo de todos. Ele explicou de que maneira a liderança no reino de Deus é exercida. Note que o Senhor Jesus não está aqui condenando ou proibindo que haja liderança. Ele está apenas dizendo de que maneira ela pode ser obtida e como é que ela vai ser exercida. O líder é um servo. O líder é um servo. Aquele que quiser ser o primeiro, qual é o caminho para ser o primeiro? Que ele se torne o último. Torne o último. E que ele seja servo de todos. Sirva todos. Que ele tenha como alvo não a sua glória, não o seu espaço, não o seu nome e não os seus direitos, não a sua projeção. Nada seu, mas que ele tenha em vista o que é dos outros. É o líder servo. É assim que funciona no reino de Deus. Que é exatamente o oposto da perspectiva humana, como é que funcionam as empresas, os clãs, as famílias mundanas. É exatamente o oposto. Na igreja, o que serve e o que é o último, esse é que tem condição de liderar o povo de Deus. E ninguém melhor do que o Senhor Jesus para ensinar isso, porque isso aqui está exemplificado na sua própria vida. Ele, sendo o primeiro e acima de todos, veio a esse mundo para nos servir. Ele não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Ele podia ensinar isso. O seu próprio exemplo era de alguém que abençoou, liderou, guiou o povo de Deus através da entrega de si mesmo. Através da entrega de si mesmo. E em seguida ele exemplifica. Ele não somente fala, mas ele exemplifica. Verso 36. Ele trouxe uma criança, colocou-a no meio deles e, tomando-a nos braços, disse-lhes: qualquer que receber uma criança tal como esta em meu nome, a mim me recebe. E qualquer que a mim me receber, não recebe a mim, mas o que me enviou. O que o Senhor Jesus quis dizer é o seguinte: o verdadeiro líder, ele se preocupa com o menorzinho do rebanho. Ele está atento, sensível para ser servo até da criancinha que ele recebe no nome de Jesus. E ao fazer isso, na verdade, ele está recebendo não somente a Jesus, mas aquele que enviou a Jesus. Vocês querem ser os primeiros? Então o caminho é esse. Seja servo de todos. E comece com os menorzinhos do rebanho. Aqueles que parecem ser menos importantes. Comece com as crianças. Receba-as no nome de Jesus. E você estará recebendo o próprio Jesus e o Senhor que o enviou. Queridos, como essa lição é importante para nós hoje, que a liderança, ou o próprio ministério cristão, vamos usar a palavra ministério, porque ministrar nem sempre significa liderar, há vários tipos de ministério. Que o ministério cristão é exercido não pela imposição da vontade, não pela busca do nosso espaço e dos nossos interesses, mas pela atitude de servo, de servir, de buscar o bem dos outros. E para isso, frequentemente, é preciso que nós nos anulemos, que nós nos esvaziemos de nós mesmos, e nem sempre isso é fácil. Mas é esse o caminho do serviço, é esse o caminho de receber a Cristo e aquele que o enviou. Vamos para o terceiro relato, onde mais uma vez nós vemos os discípulos completamente fora da perspectiva divina sobre o reino de Deus. 38 a 41. Disse-lhe João: Mestre, nós vimos um homem que em teu nome expelia demônios, o qual não nos segue, e nós lhe proibimos, porque não seguia conosco. Quem sabe quando nós não sabemos exatamente aí qual a relação, o que é que provocou João a dizer isso. Quem sabe porque o Senhor Jesus, no verso 37, falou em receber uma criança no nome dele.
Aí João se lembrou de que tinha visto alguém que estava usando o nome de Jesus, que era esse exorcista. Ou então, quem sabe, quando o Senhor Jesus os corrige e a repreensão começa a entrar no coração, a consciência de João aviva e ele lembra de um outro incidente, além da discussão que eles tiveram entre si, ele lembra de um outro incidente em que talvez ele tenha feito uma coisa errada. E ele traz o incidente de ele próprio toma a iniciativa de confessar ao Senhor Jesus uma atitude que eles haviam tomado. E o que aconteceu foi o seguinte: eles tinham visto um homem, nós não sabemos quem é, que em nome de Jesus expelia demônios. Usava o nome de Jesus para expulsar demônios de pessoas escravizadas por esses poderes malignos. Isso já mostra que, a essa altura, o nome de Cristo já era conhecido e bastante difundido, mesmo naquelas regiões distantes, ali no sul da Galileia, ali já chegando perto de Cafarnaum. O nome do Senhor Jesus já era conhecido. Existe alguma dúvida sobre se esse homem era de fato um discípulo de Cristo Jesus. Mas alguém, aliás, poderia perguntar se ele de fato era um discípulo de Cristo Jesus, porque lá no livro de Atos, nós lemos de 7 judeus, filhos de um sacerdote chamado Seva, que usavam o nome de Jesus e de Paulo para expelir demônios, mas na verdade não funcionava e eles não eram cristãos verdadeiros. Não há nada no texto aqui que nos permite duvidar que essa pessoa não era um cristão verdadeiro, pelas próprias palavras que Jesus vai dizer em seguida. Se tratava de um discípulo de Cristo, alguém que cria no Senhor Jesus, que estava empregando o seu nome corretamente, e no poder do nome de Jesus os demônios eram expelidos, mas por um motivo que nós não sabemos, esse homem não andava na companhia dos 12, e talvez nem naquela companhia do círculo mais extenso dos discípulos de Jesus, porque ao redor de Jesus haviam 4 círculos. Havia o círculo mais íntimo, composto de Pedro, João e Tiago, depois o círculo maior dos 12, depois o círculo maior talvez de 70 pessoas, que foram aqueles que o Senhor Jesus mandou em missão, e o círculo exterior, que era a multidão que os acompanhava. Quem sabe o homem era lá da multidão, ou quem sabe nem andava juntamente com a multidão seguindo Jesus. E João então e os outros olharam e viram aquela pessoa usando o nome de Jesus, e os demônios saíam quando aquela pessoa estava usando o nome de Jesus corretamente. E eles então tomaram uma atitude, diz aí João, que eles proibiram. João foi lá e disse: o senhor pare isso que o senhor está fazendo. Quem é o senhor? Você não segue com a gente. Só quem tem autoridade e privilégio de fazer isso somos nós. Porque nós somos seguidores de Jesus, e você quem é? Para estar usando o nome de Jesus. Você não segue com a gente, você não é do nosso grupo, você não é da minha denominação, você não é da minha igreja, você não está junto daqueles que eu sei que são os verdadeiros discípulos. Por que você está fazendo isso? Pare com isso. Aqui você vê, mais uma vez, os discípulos completamente fora da marca. Nós não sabemos o que é que motivou o apóstolo João. Ele diz que o motivo era que o homem não seguia juntamente com eles. Quem sabe foi um zelo cego e sem caridade pelo nome de Cristo. E quem sabe foi um zelo pela sua própria posição, já que eles tinham sido capazes de discutir quem era o maior. Cada um queria ser o Papa naquela altura. Cada um queria ser o Papa. E se chegavam a esse ponto, então por que não também pensar que só eles que andavam com Jesus ali, é que eles tinham o direito de usar o nome de Jesus, ou em nome de Jesus fazer aqueles milagres, zelando pela sua própria posição, a exclusividade, direitos que eles tinham de exercer e fazer milagres em nome do Senhor Jesus. Mas veja a resposta do Senhor Jesus a partir do verso 39. Jesus diz: não lhe proibais. Não proíba. Eu penso que os discípulos ficaram desmaiados com essa resposta, né? Não proíba. Mas como, Senhor? Não proíba. 3 razões. Primeira, ninguém há que faça milagre em meu nome e logo a seguir possa falar mal de mim. O que o Senhor Jesus está dizendo é que a pessoa que verdadeiramente emprega o seu nome e que está buscando a glória de Cristo,
essa pessoa é um verdadeiro cristão. Ele não vai falar mal de Cristo, pelo contrário, ele vai falar bem, vai exaltar o nome de Jesus. Se os discípulos estivessem menos preocupados com sua própria glória e mais preocupados com a glória de Cristo, eles teriam feito como Paulo, lá em Filipenses. Sei que uns anunciam a Cristo por porfia e outros por contenda, mas que importa? Desde que o nome de Cristo seja anunciado, por isso me alegro e sempre me alegrarei. Paulo não concordava com as motivações daqueles judaizantes que estavam anunciando o nome de Cristo, e que ele critica no capítulo 1. Mas ele podia se regozijar de que, em última instância, o nome de Cristo estava sendo glorificado e exaltado. Paulo estava preocupado ou estava interessado na glória do nome do Senhor Jesus e podia se alegrar nisso. Essa mentalidade os discípulos não tinham. Era uma mentalidade de seita, mentalidade estreita. Ele não segue conosco. Está expelindo demônios em nome de Jesus, está usando o nome de Jesus, está glorificando o nome de Jesus, mas não segue com a gente. Então é proibido. Jesus disse, não. O que interessa é que ele não vai falar mal de mim. Porque quem faz milagres no meu nome, milagre verdadeiro em meu nome, no poder de Deus, então esse de fato é meu discípulo e, portanto, ele vai falar bem de mim. As suas palavras vão se seguir às ações corretas. Portanto, não proíba. Segundo motivo, quem não é contra nós é por nós. Esse é o segundo motivo. Aquele homem não era contra eles. E diante de Cristo não tem um meio termo. Ou você é contra, ou você é a favor. Não há neutralidade diante dele. Então, aquele homem não era contra, logo era a favor, e ele estava contribuindo para a divulgação do reino de Deus, mesmo que não fosse do grupo. Portanto, não proíba, porque ele está contribuindo para o avanço do reino de Deus. Terceiro motivo, está aí no verso 41. Porquanto aquele que vos der de beber um copo de água em meu nome, porque sois de Cristo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. O terceiro motivo é o seguinte: quem, pelo motivo correto, exerce uma caridade ou faz um benefício, uma obra, uma boa ação, para a glória de Cristo, por amor de Cristo, esse não vai perder o seu galardão. Ele usa aqui a figura de dar um copo d'água, que é uma coisa mínima. Quem der a vocês um copo d'água, porque vocês são de Cristo, ou seja, o valor não é o valor da água, mas o ponto aqui é que porque vocês são de Cristo. Então quem está dando um copo d'água a vocês, por amor a Cristo, essa pessoa receberá o seu galardão. Muito mais esse homem que no nome de Cristo está libertando as pessoas, abençoando as pessoas. Ele não vai perder o galardão dele, portanto não proíba. Aqui, meus irmãos, nós temos uma lição preciosíssima do Senhor Jesus. Contra a intolerância exagerada, contra a mentalidade fechada e sectarista. E, frequentemente, o nosso espírito denominacionalista. E eu quero dizer para vocês, antes de mais nada, que antes de ser presbiteriano, eu sou crente. E eu sei que o reino de Deus é muito maior do que a Igreja Presbiteriana do Brasil. A Igreja Presbiteriana do Brasil é um braço, uma extensão, é uma parte do corpo de Cristo. E eu estou nela porque estou convencido que, em termos brasileiros, é a denominação que melhor expressa, pelos seus símbolos de fé, pelo seu governo, o ensino, o sistema de doutrina que nós encontramos na palavra de Deus. Isso, porém, não quer dizer que só tem gente crente, gente salva, gente fiel e temente a Deus dentro da Igreja Presbiteriana do Brasil. Tem muita gente fora da Igreja Presbiteriana do Brasil, mas dentro do reino de Deus. Existe vida além da Igreja Presbiteriana do Brasil. Amém? Às vezes nós deixamos de perceber, às vezes nós deixamos de nos alegrar na obra de Deus e na extensão do seu reino, preocupados que estamos com esses limites. E deixamos de ver a ação de Deus na vida das pessoas e o que Deus está fazendo em outros grupos, em outros lugares. Agora, é claro que com isso o Senhor Jesus não está dizendo, é evidente que se nós pegássemos esse texto isolado, até se poderia pensar que o Senhor Jesus está dizendo que basta alguém chegar
e usar o nome dele, que essa pessoa é salva. Porque em Mateus, capítulo 7, ele diz: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus. Muitos dirão naquele dia: Senhor, em teu nome expelimos demônios, em teu nome fizemos maravilhas. E ele vai dizer: apartai-vos de mim, malditos para o fogo eterno, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, eu nunca vos conheci. Então, se tomarmos o texto isoladamente, até se poderia pensar que basta usar o nome de Jesus e com isso você é considerado um discípulo fiel. Não é isso que o Senhor Jesus está dizendo. Aqui se tratava de fato de um homem que era um discípulo verdadeiro, que buscava a glória de Cristo, o avanço do reino e o bem do povo de Cristo, e usava o nome de Jesus em verdade. E nós devemos estar prontos a reconhecer estas pessoas, mesmo que elas não recitem o mesmo beabá que nós recitamos. Mesmo que elas não exibam as mesmas características denominacionais que nós exibimos. Precisamos abrir os olhos e ver que, apesar do quadro triste que nós temos pintado até hoje, ainda tem aquelas velhinhas dentro daquelas igrejas que vão para o microfone dizer: Cristo me salvou dos meus pecados. A graça de Deus atua também lá. Mesmo Ele usa a verdade aonde quer que ela se encontre. E nós teremos muitas surpresas naquele dia. Que Deus nos dê um espírito evangélico. Essa é a expressão que era usada antigamente. O espírito evangélico. Não o espírito denominacionalista, mas o espírito evangélico. Que seja capaz de reconhecer a obra de Deus além dos nossos limites denominacionais. E eu quero concluir com 2 ou 3 observações, meus irmãos. Primeira delas. Diante do que foi exposto aqui, nós somos levados a refletir, em primeiro lugar, a respeito da profundidade da depravação dos nossos corações e como o pecado afetou o nosso entendimento. Meus irmãos, os apóstolos andaram com Jesus vários anos. Eles ouviram o Mestre, eles escutaram as suas palavras, viram os seus atos, perceberam os seus milagres. Mas como que um véu jazia sobre eles, eles não compreenderam a perspectiva divina do reino de Deus, não compreenderam o porquê da morte de Jesus, não compreenderam a natureza da ressurreição, eles não compreenderam como é que funciona o ministério cristão do líder servo. Eles tinham aquela mentalidade estreita que preocupa-se em preservar o seu espaço e não reconhece a ação de Deus fora dos limites do seu grupo. Completamente equivocados. Até que ponto, vejam, o pecado perturbou a personalidade humana. A cegueira espiritual, a falta de entendimento. Esse é o motivo pelo qual as pessoas frequentam as igrejas, ouvem a palavra de Deus, ouvem, e não entendem nada. Não é burrice não, gente. Eu já disse isso aqui. O problema não é intelectual. O problema é moral. O problema é espiritual. Os discípulos estavam buscando a sua glória, era um monte de egoístas. É só mais adiante, não sabemos quando, mas só mais adiante, quando chega Pentecostes, aí você vê uma comunidade transformada. Aí você vê os discípulos completamente transformados. Mas até no dia da morte de Jesus, todos eles fugiram. Pedro negou, Judas traiu e os outros 10 fugiram. E aqui você vê, em segundo lugar, que somente a intervenção de Deus pode mudar o seu coração e o meu. Porque por mais inteligente que você seja, estudado que você seja, se Deus não abrir os seus olhos para você compreender quem é Jesus, o que é que Ele veio fazer e a natureza do reino de Deus, você vai continuar cego. Você está vendo, mas não está entendendo. Você está ouvindo, mas não está percebendo. O seu coração está fechado. Somente Deus pode estender a sua mão e tirar o véu que cobre o nosso coração e nosso entendimento, para que você possa compreender. Eu me lembro quando eu me converti. Eu nasci na igreja evangélica, conheci escola dominical, decorava versículo, dava o dízimo, fiz profissão de fé, cantava no coral. Tem gente aqui que pode testemunhar disso. Quando eu me converti aos 22 anos, não era crente. Muitos também podem testemunhar que durante os cultos, eu sentava na galeria da igreja e ficava desenhando o pregador, fazendo a caricatura. Ouvia e não entendia nada, mas gostava de estar ali. Minha família estava lá, meus amigos estavam lá, minha cabeça estava pensando em tudo.
O que é que eu ia fazer durante a semana? Os negócios, os amigos, a escola. A minha cabeça pensava em tudo. E o pregador pregando. Eu não me lembro de nenhum sermão que eu vi naquele período. Não me lembro de nenhum deles. Agora eu me lembro das caricaturas que eu fazia, dos desenhos. Aos 22 anos de idade eu me converti. E a primeira coisa que aconteceu naquela noite de setembro de 77, quando Deus mudou o meu coração e os meus olhos se abriram, foi que todos os versículos que eu tinha aprendido na Bíblia, eles vieram a mim. E o primeiro deles veio claramente na minha mente como se eu estivesse lendo pela primeira vez. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. E eu chorei naquela noite. Eu disse, agora eu sei que isso é verdade. Tudo que eu tinha aprendido voltou vivo. Como se eu nunca tivesse lido isso aqui. Apesar de que eu sabia. Eu participei de um concurso na escola dominical sobre o livro de Daniel. Decorei o livro de Daniel. Mas agora, quando os olhos foram abertos, era um outro livro, era uma outra Bíblia, viva. Agora eu entendia. Uma nova dimensão foi aberta. O que acontece nas igrejas não é falta de entendimento, às vezes, intelectual, ou falta de boa doutrinação, é falta de conversão. É falta de novo nascimento, que eu não posso operar, que nenhum presbítero pode operar. Mas o Espírito de Deus pode. E somente uma intervenção de Deus pode abrir os seus olhos para você entender o Evangelho. Quem é Cristo? Como é que funciona o reino de Deus? O que é o serviço cristão? Por que contribuir? Por que dar a sua vida em favor dos outros? Por que se sacrificar? Por que dizer não ao pecado? Só Deus abrindo os nossos olhos. E meu último ponto de aplicação nesta noite. Eu não podia terminar sem dizer isso. Queridos, meditem na paciência do Senhor Jesus. Meditem na paciência do Senhor Jesus. Imagine o que é você arrastar por 3 anos 12 homens que não entendem quase nada do que você está dizendo. E você confiar a eles todo o projeto que você veio trazer nesse mundo. 3 anos! O Senhor Jesus andando com esses homens, suportando a ignorância deles, suportando os maus entendimentos, suportando as disputas pessoais entre eles, suportando a intolerância deles, às vezes querendo descer fogo do céu, às vezes proibindo aqueles que legitimamente pregavam o Evangelho, mas não andavam com eles. Imagine 3 anos o Senhor Jesus suportando essas pessoas. Isso nos traz esperança, isso nos traz confiança, isso nos ajuda a não desistir das pessoas, logo à primeira vista, mas a interceder por elas e pedir ao Senhor que atue nos seus corações. Não desista do seu filho. Minha mãe orou por mim muitos anos. Não desista do seu filho. Não desista do seu marido, da sua esposa, dos seus amigos. Ore por eles. Medite na paciência do Senhor Jesus, do seu amor, da sua compaixão e da sua misericórdia. No fim, ele ganhou 11. Somente o filho da maldição e da perdição foi para o seu próprio lugar. Mas aqueles 11 discípulos, eles saíram para pregar o Evangelho no mundo inteiro, escreveram o Novo Testamento e essa mensagem chegou até aqui hoje. Não for o Senhor paciente para com eles, nós estaríamos ainda adorando Tupã, provavelmente. Mas a graça de Deus prevaleceu e aqui nós estamos. Ao Senhor Jesus seja toda a glória pelo seu amor e sua compaixão para com os filhos dos homens. Oremos, meus irmãos, por esta igreja, por nós mesmos, pelos nossos filhos, para que Deus nos dê entendimento e abra o nosso coração para conhecer a sua verdade. Amém. Fiquemos em pé e cantemos o hino anunciado em louvor do nosso Deus. Amém.